capítulo 59, 3 e 2, o conteúdo e objetivo da segunda epístola de João, a humanidade de Cristo. Nesse tópico, abordaremos o conteúdo da segunda epístola de João, que, embora conciso, apresenta uma peculiaridade como quem foi a senhora, né? Bom, aqui está falando a quem João está direcionando, né? Esse seu escrito, né? Cita aqui uma senhora que acredito que pode ser Maria, uns diz, né? A mãe de Jesus. O outro acredita que pode ser Marta, porque o nome dela, Marta, quer dizer senhora, mas a ideia que se tem é que seja a própria igreja, essa senhora aqui citada. A humanidade de Cristo como identificação do cristão, no finalzinho aí da página 159. João repete no conteúdo da segunda epístola a tônica esboçada em sua primeira epístola, que é a humanidade de Cristo. O cristão reconhece os mestres itinerantes por causa da mensagem que pregavam, aqueles que estivessem pregando a verdade, semelhantes que havia recebido por parte dos apóstolos e evangelistas, deveriam ser hospedados em sua residência. Tá? É nesta carta que ele vai dizer da importância do cuidado que se deveria tomar, né, em receber em casa, em receber, em ter comunhão com as pessoas que não tinham compromisso com as coisas de Deus. Você disse até perto das 9, né? 15 para as 9. Tá. Que não tinha compromisso com as coisas de Deus. Não salde eles e nem tenham na sua casa. Ele fala, por quê? Porque se nós começar a ter comunhão com ele, se você pegar uma literatura comprometedora, igual uma pessoa, aqui tem esse livro, e lê ele para você ver se não é verdade, você poderá ser seduzido por aquela mentira. Se você começar a acompanhar um site comprometedor, você poderá ser seduzido por aquela mentira. Então, o ideal é fugir, é não saudar, é não ter comunhão, é não se aproximar. Mas, por outro lado, também ele fala da importância da hospitalidade, porque era uma das práticas de outros, né? Ele cita aqui Teófilo, é assim que se pronuncia o nome dele, que não recebia, né? Isso já na terceira carta, que não recebia os irmãos, eles rejeitavam, porque eram os pregadores itinerantes que fortaleciam a igreja, que ensinava, que orientava. E eles precisavam ter cuidado, porque tinha aqueles que levavam boas informações, como o YouTube hoje, né? E tinha aqueles que levavam má informações. Então eles precisavam filtrar e estar atento naquilo que eles falavam, que eles diziam, para detectar aquilo que era bom e aquilo que era ruim e fugir dos hereges. Jesus, ele foi sim 100% homem e 100% Deus. Eu acredito que nenhum de nós aqui temos dificuldade em entender isso, mas eles tinham, e por isso havia essa luta, né? E muito embora nós não tenhamos dificuldade de entender que Jesus é 100% homem e 100% Deus, mas em algum momento parece que nós, quem já não ouviu alguém pregar, ou de repente até no calor da mensagem evangelística, disse, olha, estava ali o Filho de Deus, né? E ele falou, mar, aquieta, vento-te. E aí vai dizer que aquilo só aconteceu porque era Jesus quem estava ali. Olha, mas naquele momento a menina estava morta e chega ali o Filho de Deus. Aí alguém vai achar que a filha de Jairo só foi ressuscitada porque estava ali o Filho de Deus, né? E não é verdade. Jesus era sim o Filho de Deus, mas ele estava ali como 100% homem. E tudo o que Jesus fez no seu ministério terreno, ele fez porque o Espírito Santo estava sobre ele, e não porque ele era o Filho de Deus. O profeta Isaías 61 vai dizer isso, quando em Lucas capítulo 4, Jesus entra na sinagoga, diz que foi-lhe dada a oportunidade para ler, e ele pega o livro do profeta Isaías, 21 metros de extensão, ou 17, e ele vai virando aquele rolo para lá e vem para cá, e de repente ele para no capítulo 61 e ele lê,
o Espírito de Deus está sobre mim, pois que me enviou, pois que me ungiu, e depois ele fecha e fala, hoje cumpriu essas escrituras aos nossos olhos. Eu sou esse daqui a que se referiu Isaías, né? Então o Espírito de Deus estava sobre Jesus, e ele fazia tudo o que fez. Tanto é fato que ele falou assim, olha, aqueles que acreditarem em mim, não só farão o que eu fiz, mas farão coisas maiores que eu faço. E hoje nós até dizemos, não acontece mais os milagres, você que pensa, acontece sim, e não só acontece, como acontece mais do que aconteceu naqueles dias, né? Nós temos, se nós pegar aqui num raio no nosso estado, e for levantar quantas pessoas já ressuscitaram, nós vamos encontrar muitas pessoas que foram ressuscitadas. Eu pelo menos já peguei na mão, já tomei café, já almocei com pelo menos umas 5 delas, que já estiveram mortas e que ressuscitaram. E algumas delas foram pregar na igreja. Aqui está uma. Se vê? Né? Eu ressuscitei através da oração da minha mãe com 2 anos. Ela chorava nos pés da cama e o médico dizia assim, deixa ela chorar. Meu pai ficava bravo, mulher, ela já está morta, para de chorar. O médico disse, deixa, ela é mãe, deixa ela chorar. Ela falava, ela era nova convertida, e ela dizia, Senhor, assim como o Senhor ressuscitou lá no 3º dia, ressuscita minha filha. Glória. Ela repetia só essas palavras, ressuscita minha filha. O Senhor ressuscitou lá, ressuscita minha filha. E chorou, chorou, chorou. De repente eu chamei a minha irmã, eu disse, mãe, cadê a Lazinha? Cadê a Leninha? Mãe, cadê a Leninha? Ela disse, minha filha vive. Foi aquela coisa maravilhosa do hospital. Existe um montão de história, né? Vocês viram falar que Jesus orou para alguém, ou algum dos apóstolos, e ele não tinha perna e apareceu uma perna ali no lugar? Não vimos na Bíblia esse milagre, né? E um pastor, acho que da região de Campinas aqui, estava na África fazendo um trabalho, e no meio da multidão ele viu alguém saltando lá, e para perceber que ele tinha recebido uma bênção, um milagre, e que era na região da perna. Só que ele não sabia que aquela pessoa havia pisado em uma bomba, em uma mina, e explodiu a perna dele, e ele perdeu a perna, ele não tinha, e nasceu outra perna ali naquele lugar, né? É uma coisa absurda até de se dizer, mas é fato isso daí, pastor? Como é que pode? Né? E existe coisa, vocês já ouviram que ferida começou a se mexer assim de câncer, e de repente secou e sarou no mesmo instante, né? Um ex-padre estava pregando entre os indígenas, e o chefe ameaçou eles, se o milagre não acontecesse, eles poderiam ser executados, e trouxe a esposa deles que lá estavam, e eles começaram a repreender, e aquilo aconteceu. E tem uma moça, uma pastora da igreja do pastor Paulo Show, que faz isso acontecer na frente da filmadora, as pessoas filmando, e a ferida vai cicatrizar. Eu mesmo nunca vi, só de ouvir dizer, mas existem muitas coisas que têm acontecido, e isso é difícil. Então, dentre os que eu já vi da testemunha de ressurreição, um esteve 10 dias morto e ressuscitou. É um exagero, né? Congelado, era um soldado, um militar, na guerra, conhecida guerra dos 7 dias, né? Ele estava numa missão da ONU, e ele recebeu uma granada, e ele recebeu uma rajada de metralhadora, e hoje o braço dele é de um defunto, é diferente, o rosto dele é de acrílico, ele bate, faz barulho, a perna dele é mecânica. Na época que eu ouvi ele tinha 56 anos, mas não parecia que tinha essa idade. Um homem esteve aqui em Porto Ferreira, na Igreja Maravilha da Fé, pastor João Lopes, e eu vi ele na verdade na cidade de Tambaú, quando ele esteve lá, mas depois ele esteve aqui também, 10 dias morto ele esteve. Então tem acontecido muitas coisas, e Jesus falou não somente, mas maior. Por quê? Porque tudo que Jesus fazia era porque o Espírito de Deus estava nele, não obstante ele fosse Deus, né? João vai afirmar isso. No princípio era o Verbo, né? O Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Eu acredito que todos sabem o que João estava dizendo. No princípio era a palavra, né? Lá em Gênesis 3, capítulo 1, versículo 3, quando Deus diz, haja luz, e haja isso, e haja aquilo, era a palavra, a matéria-prima usada para trazer tudo à existência, né? A matéria-prima para esse púlpito é acrílico, né? Para essa lente é vidro, e a matéria-prima para criar o mundo foi a palavra, e a palavra é o próprio Deus. Apocalipse 19, versículo 13, né? E o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus. Então é esse mesmo verbo vivo, que Jesus é Deus, mas o que acontecia,
pode acontecer na vida de qualquer um que se dedicar, não só se dedicar, porque tem pessoas que na Argentina, um pastor que trabalhou como missionário lá, ele disse que tinha um pastor que jejuava de 8 dias, e Deus usava ele tremendamente. Os pastores começaram a imitar, ia para o hospital, ficava doente de tanto jejuar, e Deus não usava eles. E de repente um diácono que não jejuava começou a ser usado como aquele pastor também. Então existem umas coisas que dependem de Deus, não é só da gente. Muito embora a nossa consagração e o nosso envolvimento dá para nós uma consciência de que podemos aproximar mais de Deus, né? Enquanto o pecado, eu fiz o que não deveria, nos inibe. À medida que nós nos consagramos, nos dá essa consciência, mas não é a nossa consagração em si que vai garantir isso daí, não é o nível de ser, eu fiz porque eu sou santo, porque não é bem assim, não, né? Tanto é que era uma leiga, uma nova convertida quem orou, e a irmã ressuscitou, né? E quantos de nós já não mandamos? Pelo menos o paralítico andar eu já mandei umas 2, 3 vezes. Não andou não, mas eu mandei, né? Quem sabe em qualquer uma dessas horas ele resolve andar, né? Nós vamos seguir. Um dos pastores que mais ressuscitou morto, eu participei de um seminário com a turma dele, ele era na África pregando, ninguém se convertia. Aí ele começou a ir nos velórios, e ele orava, e orou em muitos velórios, até que um dia alguém ressuscitou. E hoje, quando eles fazem as cruzadas dele, não sei se ele ainda faz, né? Ele é brasileiro, ele é descendente de italiano, mas ele é brasileiro. Foi evangelizado, os pais dele pelo Daniel Berg, né? Que foi quem trouxe a Deus Brasil. Ele, atrás, assim, mostra a foto, tem um monte de ambulância, e aquelas ambulâncias estão com cadáveres, com pessoas mortas que eles levam para ressuscitar. Diz que lá tem lugar que eles velam 7 dias uma pessoa, então diz que tem defunto que vai 2 vezes na cruzada dele para ser ressuscitado, né? Eu não me lembro o nome dele agora, mas a equipe dele esteve na Betel El Shaddai, né? Aqui em Porto Ferreira, quando eu participei de um seminário que ensinava a organizar cruzadas evangelísticas. Gente, para concluir, né? Na página 162, que é a última aqui, está falando onde nós já estamos, né? Na terceira, está falando da caridade, do amor. Na verdade foi eu quem coloquei aqui, né? Eu vou ler a minha observação, porque João vai falar disso daí também, quando fala da importância de hospedar as pessoas. Ele cita da caridade, e ela realmente é muito importante. Essa é marca registrada de todo o cristão, né? De todos nós. A caridade, o recepcionar, é a coisa mais gostosa. Eu tenho tido a oportunidade de hospedar alguns missionários, e como tem sido gratificante, pastor Fernando, para a nossa vida. A minha esposa trabalha, imagine só, né, você receber uma pessoa e ter que fazer almoço para ele, janta para ele, preparar café da manhã, ficar às vezes 20 dias com uma pessoa em casa, muda tudo a sua rotina, qualquer pessoa vê isso com um assombro, como eu vi. Mas o que isso traz de bênção para a nossa vida? Só o prazer de receber já é bênção, mas não para por aí. Coisas espantosas começam a acontecer, né, para a gente ver como recompensa disso daqui, né? E Hebreus capítulo 13, endossando, né, o que João fala, vai dizer, olha, lembrai da hospitalidade, porque por meio dela alguns, não sabendo, hospedaram um anjo, né? E ele cita, inclusive, lembra dos presos, como sendo preso com ele, maltratado, com maltratado. Não fala desses que traficam, não, que matam os outros, que roubam e vai preso. O preso que está, muito embora eles merecem o nosso amor, a nossa atenção e a nossa visita, não resta dúvida. Mas o que está falando aqui é dos presos por causa da sua fé, os que eram maltratados por causa do amor de Deus. Lembre deles como vocês mesmos fossem maltratados com eles, né? E aí ele cita da importância da caridade. Para estar um pouquinho no prático, um pouquinho do teórico, né? Eu fui fazer um trabalho infantil na cidade de Mogi Guaçu, e lá fui hospedada por uma família, e a gente começa a conversar e falar sobre as coisas de Deus, e aquela moça, mãe de 3 filhos, contou o testemunho dela. Quer dizer, eu vivi uma experiência legal. Na noite em que eu estava
dormindo, Deus me deu um sonho, que na verdade foi uma revelação, e eu orava por uma criança que estava com dor de cabeça muito forte, e de repente quando eu começava a orar, aquela criança começava a se mexer debaixo da minha mão, já nem queria mais receber o final da oração, porque ele sarou, e as crianças, eles são, né, muito elétricas, já não queria mais ficar ali, continuar recebendo a minha oração, porque ele já tinha sarado e queria sair e brincar. E quando eu acordei para mim, eu falei, não, algum dos seus filhos tem problema? Ela mostrou isso aqui. E era mais ou menos o que eu tinha visto no sonho, a criança, a cor da pele, o tamanho dos rios, né? E quando ele amanhece o rio, eu nem mando para a escola. E se eu descuido, mando para a escola, depois eu tenho que buscar. Eu não tive mais contato com eles, eu orei, e eu não tenho dúvida, como tem acontecido em algumas outras ocasiões, aquele menino foi curado, com certeza. Mas essa mulher, ela contou um testemunho, quando ela se casou, só ela crente, e os pais não gostavam de crente, e o marido não achava serviço. Eles moravam em Jaguariúna, não é Jaguariúna, é uma cidade que tem um rio, e ela é o nome do rio, não é Jaguariúna, é por perto aqui de Campinha, onde vem de Pisa, talvez eu me lembre, mas não veio seu caso. Não é, ela tem um rio e o nome do Capivari, né? Morava em Capivari, e então, o marido não conseguia serviço, e ela morava no fundo da casa do pai. E o pai casou com esses crentes não gostam de trabalhar, todo mundo acha o serviço, só eles que não, agora já vai ter que sustentar ela e o marido, e aquela coisa tremenda, né? E quando foi um dia, ela escutou bater palma, e era um lugar como esse aqui, pelo que ela falou, ela morava no fundo e o pai morava na frente. E quem atendia eram as pessoas da frente. Aliás, o pai dela trabalhava de guarda numa firma em frente à casa dele. Ele passava a noite toda olhando para a casa dele do lado de cá. E ele não atendeu, ninguém atendeu, e quando ela chegou lá, era um homem bem vestido, e aquele homem pediu comida, pediu janta, e ela ficou com vergonha, porque tinha arroz e ovo. A gente até come, mas dá arroz e ovo para uma pessoa que pede, esse homem bem vestido, e ela falou, não, e ela foi lá e preparou, e fez um copinho de suco também, e trouxe. E quando aquele homem está comendo, ela tentou evangelizar. E quando ela tentou falar de Jesus, aí ela ficou mais sem graça ainda, porque aquele homem olhou para ela, deu um sorriso e disse, se você soubesse com quem você está falando, aí ela perdeu o chão mesmo, né? Ele acabou de comer, passou aquilo para ela e devolveu, abençoou eles e saiu. E ela e o esposo ficou olhando para ele, e dentro de um curto espaço de tempo ele desapareceu na frente dos olhos dela. E a partir dali as portas se abriram para eles, nunca mais viveram dificuldade. Tanto é fato que eu estive ali numa igreja, não era uma igreja tão grande, mas era a família que estava em melhor condição de hospedar o pregador itinerante, o que estava pregando aquele final de semana, era ele. Então é muito importante a prática do amor, da hospitalidade, nós só seremos recompensados, viu? Espero de alguma forma ter contribuído com vocês. Muito obrigado, amigo, pela oportunidade, parabéns, viu, por esse núcleo, parabéns por esse trabalho, mais uma vez, parabéns. Tem alguém aqui que não jantou, tem alguém aqui que não tomou banho, dá um sorriso aí que ele não tomou banho ainda, olha os par dele, né? Não precisa dar gargalhada assim, que aí vai parecer que faz 3, 4 dias, né? Mas estamos aqui para aprender a palavra de Deus, vale a pena, viu? Glória a Deus pela sua disposição. Aplauda o Senhor. Agradecer ao pastor Aparecido pela disposição, pelo carinho. É um privilégio ter o senhor aqui, viu, pastor? Um privilégio para nós. Nós vamos para um breve intervalo. Breve, hoje tem que ser breve.